Como se preparar para uma audiência de oitiva de testemunhas? Se você tem uma audiência de oitiva de testemunhas agendada ou tem curiosidade de saber como funciona esse tipo de audiência, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar. Bom, gente, eu confesso que quando eu era mais jovem de advocacia e no início, bem no iniciozinho, quando eu comecei a fazer audiências, a participar de audiências, eu achava essa audiência uma das piores, a mais difícil de improvisar, de fazer mesmo a audiência, porque eu achava complexo. Normalmente essa audiência também pode ser chamada de instrução. A audiência de instrução pode ser que tenha essa oitiva, mas normalmente é uma audiência só para ouvir testemunhas. Na esfera civil, as audiências de instruções costumam ter essa finalidade, né? Ouvir as testemunhas que foram arroladas. Existem dois cenários. Pode ser que essas testemunhas tenham sido arroladas antes da audiência, mas também pode acontecer de ter sido arrolada alguma testemunha que não foi arrolada antes comparecer no dia da audiência. Isso é possível, mas dificilmente acontece. Normalmente as testemunhas são arroladas antes e os juízes têm essa praxe de pedir, até por conta da necessidade de que o juiz saiba exatamente o que cada testemunha vai falar, porque existe uma limitação no código a respeito disso, né? Você não pode ter várias testemunhas para falar do mesmo fato. Então, partindo desse princípio, que essas testemunhas são arroladas antes, então você vai ter acesso ao nome dessas pessoas e você vai ter uma ideia de quem são essas pessoas, o que exatamente elas vão provar. Isso é importante porque a primeira dica do vídeo é justamente isso. Antes de fazer a audiência, é importante que você tente pesquisar sobre essas testemunhas. Então, em rede social, na internet, né, faz uma busca geral, às vezes no LinkedIn, mas principalmente em redes sociais, né? É muito importante que você consiga fazer essa busca antes, até para entender qual é a relação dessas testemunhas com a parte. Às vezes a gente pode estar falando de uma testemunha que tem um grau de parentesco. Já aconteceu de uma empresa arrolar a testemunha que era esposa do representante legal. Se não me engano, acho que ou era o marido. Enfim, era a esposa que estava como representante legal e o marido foi como testemunha. Então a gente consegue eliminar pessoas que vão comparecer ali como testemunhas e talvez essa informação passe batida. É improvável porque a pessoa teria que mentir pro juiz, né? Mas pode acontecer, às vezes, um relacionamento que não tem um casamento, né? Uma união assim. Então, se você não falar nada, pode ser que a pessoa minta, diga que não tem relacionamento com a parte. E fora isso, né? Tem a questão das amizades, né? Às vezes, essa pessoa pode ser uma amiga íntima daquela parte. Então, é importante, sim, que você faça uma busca antes com essa finalidade. E também faça uma busca para tentar entender qual é a relação dessa pessoa com o processo, com a parte, né? E isso ajuda você a ter uma previsibilidade do que vai ser falado e das perguntas que você pode fazer. Isso vai ficar mais claro lá na frente com as próximas dicas. A segunda dica é que você prepare o seu rol de perguntas antes da audiência. Claro que assim, durante a audiência, essa lista, né, esse rol de perguntas que você elaborou, pode ser que mude, pode ser que você tenha que acrescentar outras perguntas, mas é importante que você vá com algo pronto para te guiar no momento da audiência, e isso vai te ajudar a ter uma visão mais clara do processo. E antes eu achava isso muito complexo, eu pensava como que esses advogados conseguem fazer rol de testemunhas, eu não entendo. Para mim era uma coisa complexa, difícil, e às vezes essas limitações são colocadas por nós, nas nossas mentes, né? Na verdade, não. Se você fez a faculdade, se você se dedicou, não faz sentido que você não consiga fazer uma coisa como essa. Então, às vezes, são limitações mesmo da nossa cabeça. Mas, enfim, é muito complicado explicar como funciona isso. Eu fui entender um pouco, assim, na prática, vendo outros advogados que eu acompanhava fazendo essas perguntas e também quando eu fui colocada lá na bucha, né? Tipo, aí, ó, amanhã tem uma audiência de testemunhas e você vai fazer perguntas para as testemunhas. Então, foi aí que eu falei, então, é a hora, né? Então, aí eu peguei o processo para ler e fui entender do que se tratava, enfim. E hoje isso ficou mais fácil. Eu já fiz outras audiências de oitiva de testemunha e foi muito tranquilo em relação a isso. Claro, a audiência sempre dá um frio na barriga, eu acho que
para qualquer advogado, em qualquer fase da advocacia, mas isso é uma coisa que você vai melhorando, assim, né, no curso da audiência. Você começa com um pouco mais de receio e depois você acaba se soltando ali, né. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de... Como eu não posso falar diretamente sobre o caso, então eu trouxe 2 situações que acho que podem ajudar a ilustrar de que forma você vai chegar a essas perguntas. Então, por exemplo, era um contexto de uma obra que tinha sido feita e foram arroladas como testemunhas várias pessoas, vários funcionários, empregados que trabalharam na obra. Só que essas pessoas, elas foram contratadas pelo próprio cara, né? Para se ter ideia, assim, a gente representava uma grande empresa e essa grande empresa contratou uma empresa menor para executar ali uma parte do serviço. E os funcionários, assim, eles arrolaram vários funcionários para testemunhar. E uma coisa que pegava bastante era para entender o motivo de não pagamento de uma parte do valor, né? E a gente tinha a tese de que esse valor não tinha sido pago porque a obra não tinha sido entregue, né? Tinha sido parada pelo cara no meio. E ali as testemunhas já tinham sido juntados alguns documentos, né? Declarações a próprio punho, que essas testemunhas falavam que a empresa tinha parado de pagar o cara e por isso ele não estava repassando. E esses funcionários traziam certas ideias sobre essa negociação, sobre essa obra, que não faria sentido, porque eram pessoas assim que, por exemplo, ajudantes de pedreiro, pessoas que normalmente não sabem a negociação, né? Não tem ideia disso, até porque o cara não vai querer falar quanto ele ganhou, muitas vezes ele pode mentir se ele está sendo pago ou não. Enfim, então isso ajuda para você montar perguntas. Então tá, se você está me dizendo que você é apenas um ajudante de pedreiro, você foi apenas para ajudar, como você sabe que a obra foi finalizada ou não? Como você sabe do escopo, né? Como que uma pessoa que foi ali apenas para executar um serviço de ajudante saberia qual é o escopo contratado entre os 2 empresários? Então não faz sentido. A lógica, normalmente, obviamente, a testemunha não soube explicar por que ela, como ela teria, então, como ela sabia disso. Se enrolou para falar. Um outro ponto que entra um pouco nessa questão de você se preparar, de pesquisar sobre a testemunha antes. Eu pesquisei até o endereço do cara, onde ele indicou que morava, né? Porque quando a testemunha é rolada no processo, ela dá ali todos os dados, né? RG, CPF, endereço. E aí eu descobri que essa testemunha, morava na mesma rua, assim, muito próximo. Tipo, a rua próxima, no mesmo bairro, assim, era poucos minutos para chegar na casa do representante legal da empresa. Então, isso já é uma suspeita muito grande, né? Porque quebra um pouco a confiança em relação a essa testemunha. Obviamente, ela não foi ouvida como testemunha, né? Às vezes, o juiz poderia, né, não ouvir por entender que existia uma amizade, mas isso não é um indício suficiente. Mas você consegue plantar uma dúvida ali. Então, são exemplos, né? São ilustrações de que você pode fazer, de como você se guiar nas perguntas. E, óbvio, na hora você vai ter que ter um certo jogo de cintura, e isso é com a prática, para reformular uma pergunta, para excluir uma pergunta, dependendo de como as coisas estão, que rumo as coisas estão tomando, ou até mesmo fazer novas perguntas, né? Criar perguntas na hora, que é difícil também, mas é possível, dependendo do grau de nervosismo ali, é possível fazer. E o terceiro ponto é você pensar em que possíveis perguntas a parte contrária pode fazer para as suas testemunhas. Obviamente, você não pode jamais, em nenhuma hipótese, orientar as testemunhas, né? Eu esqueci como é que é o termo da lei, né? Mas você não pode preparar, instruir a testemunha antes da audiência. Mas é interessante até para você ter uma ideia, porque você pode fazer perguntas tanto para a testemunha da outra parte, como para suas, né? Então é interessante você ter ideia do que vai ser perguntado, porque às vezes nas perguntas que você for fazer para sua testemunha, você consegue esclarecer um mal-entendido. Então, isso é um ponto interessante. Pense nas possíveis perguntas que podem vir ali para suas testemunhas, não para instruí-las, mas apenas para que você esteja preparado e consiga elaborar também as perguntas dessas testemunhas. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E é isso. Tchau, tchau.